Bom dia a todos, estamos iniciando mais uma semana conectados em presença, conectados com a energia do amor, com a energia da fé. E como é bom nós estarmos aqui, usar o nosso livre-arbítrio com sabedoria, para que a gente possa elevar o nosso pensamento, o nosso ambiente e automaticamente as nossas ações e reações. Vamos começar a manhã de hoje com um momento de conexão, serenando a nossa mente, fechando os nossos olhos, apoiando os nossos pés no chão, para que a gente possa se conectar com a força que vem do alto, a guiança que vem do alto e a energia da realização, da ação que nós precisamos receber para atuar aqui nesse mundo. Então mantenham seus olhos fechados, vamos respirar de uma maneira profunda e consciente. Inspirando, deixando entrar através do nosso nariz o fluxo de ar, permitindo que essa corrente de ar, que esse fluxo de ar chegue até as células mais longínquas. Fazendo uma pausa e expirando lentamente. Para facilitar, você pode contar. Contar até 3 ao inspirar o ar. Fazer uma pausa contando até 3 e expirar contando até 6. A expiração é mais lenta, suave. E novamente. E nesse momento de conexão e presença, nós possamos elevar o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, pedindo que nos guie durante esta semana que está iniciando hoje, com muita sabedoria e discernimento. Uma sabedoria que vai além do pensamento, mas uma sabedoria que se concretize através das nossas ações. Que diante de cada dúvida, de cada incerteza, antes de agirmos por impulso, que ao longo dessa semana nós nos mantenhamos mais calmos e compassivos, para que possamos, antes de agir, perguntar, consultar a Deus sobre qual é a melhor atitude, de que forma nós podemos agir, de modo que a nossa ação promova o melhor para todas as partes envolvidas. A sabedoria por si só não tem serventia quando ela não é colocada em prática, quando ela não se torna uma ação. E o que nos impede de agir com sabedoria, na maior parte das vezes, a falta de obediência, o impulso de não ceder, o impulso de querer fazer aquilo que o nosso corpo, a nossa mente desejam, mesmo sabendo que é divergente da vontade, do desejo de Deus. Às vezes o instinto ainda fala mais alto. Que ao longo dessa semana nós possamos ganhar mais autodomínio, mais sabedoria, mais tranquilidade, para escolher agir com sabedoria, discernimento
e clareza. Porque a verdadeira espiritualidade é aquela que nós vivemos no dia a dia, a prática. Quando conseguimos controlar a nossa língua, quando conseguimos controlar a nossa gula, quando conseguimos oferecer o perdão, quando conseguimos exercer a compaixão por aqueles que nos julgam, criticam ou condenam. Quando nós conseguimos entregar para Deus todas as nossas fontes de angústia, e purificar o nosso pensamento. E devagarinho, com um sorriso no rosto, de quem já sabe que vai alcançar a sabedoria e agir com ela, quem já sabe que estará com a sabedoria colada em si ao longo dessa semana, seja na tela do seu celular, na bolsa, no seu coração, num post-it colado naquele local. Obrigada, Deus. Obrigada. Obrigada por todas as pessoas que estão aqui. Obrigada por o Senhor permitir que essas pessoas que estão aqui hoje escolham estar contigo. Muito obrigada. Muito obrigada por isso. A gente se alegra, porque a gente se reconhece nesse lugar. Obrigada, Deus, pela tua presença e por tudo que o Senhor tem feito por nós, por todos nós. Vamos voltando para cá, agradecendo a presença da Renata aqui conosco hoje. Muito obrigada, Rê. Bom dia. Bom dia, está me ouvindo? Sim, Então, agradeço a todos que estão aqui, né? E eu estou passando aqui pela primeira vez, então eu queria me apresentar. Eu me chamo Renata, eu moro aqui em Joaçaba, eu sou filha do Valdir e da Ney. Eu tenho 2 irmãos, o Paulo e a Daniela. Eu sou casada com o Nilson e tenho 2 filhas, a Laura, de 19 anos, e a Louisa, de 15 anos. Então, agradeci a oportunidade de participar. E eu estava, ontem à noite, lembrando o encontro, né, que a gente teve a semana passada com a Lib, que a gente falou sobre trocas, sobre fazer o bem, sobre agradecer a vida. E aí eu me lembrei, assim, que eu recebi um bombom. Estava atendendo no caixa e veio uma pessoa e me entregou um bombom. Uma menina que na verdade, ela nem é brasileira e ela acabou me entregando um bombom. E agora você falando mais em ação e reação, o que eu pensei? Quando eu acho que eu até demorei para pegar o bombom, porque eu pensei, né, para mim um bombom. E aí, quando eu peguei o bombom, eu fiquei pensando, por que ela me deu esse bombom? Será que ela tem algum propósito? Será que ela tem algum, né, alguma coisa? Aí, depois eu peguei o bombom e digo, não interessa por que ela me deu o bombom, o que interessa é o que eu vou fazer com ele, né? E o primeiro momento que me veio na cabeça é que eu iria pegar aquele bombom, eu vou levar para Lou, comer de sobremesa, vou, né? Aí eu pensei, não, esse bombom é para mim, vou degustar ele, vou fazer com ele o que o melhor puder fazer, né? Não interessa por que ela me deu, qual, né? Eu vou receber ele e vou fazer o meu melhor, né? E então me veio vários pensamentos e agora você falando, né, da nossa ação e da nossa reação. E o que eu trouxe hoje foi a leitura do Café com Deus Pai, a leitura do dia 8, que eu quero fazer junto com vocês. Nós precisamos conhecer todos os dias o maior poder do mundo, o poder da ressurreição. Muitas vezes, as pessoas buscam mudar, procuram melhorar sua condição atual. Todavia, na maioria das vezes, buscam em lugares errados, que não suprem nem preenchem o vazio que elas sentem. Pois, por mais que momentaneamente essas alternativas possam trazer uma sensação boa, elas não são duradouras, e pouco depois o sentimento de vazio retorna.
Esse vazio é enorme e nada deste mundo é capaz de preenchê-lo, pois ele só pode ser preenchido por Jesus em seu poder sobrenatural. No Novo Testamento, a palavra poder é mencionada 57 vezes e é utilizada para descrever o fato mais maravilhoso da humanidade, a ressurreição de Cristo. É esse poder que opera em cada um de nós, pois nós temos poder por meio de Jesus, e com ele podemos transformar qualquer tipo de realidade e trazer à existência coisas que não existem. Então, qual sua história? Você tem enxergado que Jesus está com você, ele quer curá-lo e empoderá-lo? Deus vai usar pessoas improváveis para agir na sua vida, restaurando sonhos e projetos que você abandonou há muito tempo. Ele tem o poder de tornar o impossível impossível. Por isso, confie e obedeça os sinais que o Senhor tem mostrado a você. A sua atitude determina a altura que você chegará. O Senhor tem o poder de fazer o extraordinário e de manifestar o sobrenatural. Em Cristo, o que estava morto pode voltar à vida. Qual sua escolha? Crer ou duvidar? Né? Então, como eu gosto, né, lendo essa parte, né, de pessoas improváveis que podem né, mudar o dia da tua vida, né, o teu momento, o teu dia, e no final ele fala crer ou duvidar. Aí eu fiquei pensando, né, em quais momentos da minha vida eu confiei e foi tudo tranquilo, foi tudo leve. E aí você coloca hoje de novo, né, Márcia, que a gente às vezes quer fazer com o próprio corpo, com a própria força, e a gente não flui, a gente não consegue. Então, eu fui resgatando alguns momentos da minha vida. Eu gosto muito de exemplos, né? Eu acho que isso me fortalece muito. Por coincidência ou não, eu nasci dia 3 de julho, dia de São Tomé, então tem muitas coisas ainda que eu preciso ver, que eu acredito muito mais na experiência, né? Uma coisa que eu estou me policiando, mas... Então, eu fui resgatar alguns momentos. Quando engravidei da Laura, eu usava o DIU. E estava num momento assim, fazendo 2 faculdades, foi um momento assim que a minha menstruação parou e eu fui no médico. E ele tinha me dado um remédio, né, para regular a menstruação, e na verdade meu DIU deslocou e eu engravidei. E aí a gente sempre pensa, né, engravidar com o DIU, né, o que pode acontecer e tal, enfim. Eu fui no médico, ele falou que estava bem deslocado, que eu poderia tirar e que não ia, né, que era um risco que você corria, mas que não poderia ficar aí. E eu fui bem tranquila. Eu acreditava que eu ia, né, que eu ia ter, não sabia se era menino ou menina, mas que eu ia ter minha filha, meu filho. E eu fui no médico, ela tirou meu DIU, deu tudo certo. O meu único problema foi ficar em casa 15 dias, né, sem poder, no agito que eu estava, né, que eu jamais imaginava naquele momento ter né, um bebê. Mas eu engravidei, eu consegui ter ela super saudável, tive a minha gestação super tranquila, trabalhando. E no último mês a gente vai toda semana no médico. E naquela segunda-feira ela não pôde me atender. Ela disse assim, tem muito paciente, tem que fazer cesárea de urgência no hospital, eu não vou poder te atender. Mas eu preciso te ver hoje, eu quero te ver. Mas eu estava bem, até, né? E aí eu fui no consultório, na última consulta dela, eram quase 8 horas da noite, e aí o coração da Laura não batia, ele estava descompassado. Aí ela disse para mim, olha, eu fiz uns testes, o coração dela não voltava, tipo, não, né, não tinha o ritmo. E ela disse, vai para casa, toma um banho, vai para o hospital, que as enfermeiras vão te monitorar, e amanhã cedo eu vou, né, vou te cuidar. E, e eu vi que as enfermeiras entravam, escutavam o coração dela, e voltavam, e mediam minha pressão. Aí, às 3 da manhã, a doutora Carla me apareceu no quarto e disse assim, olha, o coração dela não tá normal, tua pressão está muito baixa, era muito calor, era dezembro, eu vou fazer tua cesárea já. Quando foi às 5 da manhã, eu já estava no quarto com a Laura, super saudável, e ela estava com o cordão no pescoço, né? Então, assim, são momentos, né, que
que eu passei e que me veio isso muito forte, porque se não fosse Deus nesse momento, eu não sei quem estaria junto comigo para dizer para a médica não ir para casa, dormir tranquila, que no outro dia, às 7 da manhã, ela tinha deixado as enfermeiras me cuidando, né? Então, outros momentos, né, quando ela saiu da cidade, que ela resolveu que ia morar fora, e eu pensava, então vai morar fora, eu vou por ela morar num apartamento e, né, tranquilo, bem protegida. E chego na cidade, não existe apartamento, não existe nada perto, né? Eu fiquei meio assustada do lugar que ela ia estudar. E a gente foi andando e era um feriado de carnaval e, né, tudo meio fechado, meio diferente. E passamos em 3 locais, a pessoa, não sei, né? E chegamos numa loja, tinha um senhor, e a gente, era meio-dia já, a gente entrou e pediu para ele se ele sabia de alguma imobiliária, de algum local para alugar. Ele falou, olha, eu tenho uma kitnet. E aí a gente foi ver, gostou do lugar, e assim, a pessoa super, né, carinhosa, atendeu a gente acabou fechando com ele. Então, ela ficou morando, não num apartamento, mas muito melhor. Ficou morando junto com uma família que levava ela para a igreja, porque lá, como era meio distante, eles levavam ela, né, acompanhavam ela. Então, eu não tinha o que mais agradecer, né? Eu digo, ela está bem. E um dia que a gente foi dormir lá com ela, ela não era uma cama, né? E aí fui ajeitar a cama para deitar, porque ela quer dormir comigo quando eu vou. Tinha um terço no meio das cobertas. E eu falei, Laura, esse terço você trouxe lá de casa? Sim, mãe. E você sabia que ele brilha no escuro? E eu disse, você reza todo dia? Porque a gente tinha costume de rezar. Não, mãe, eu não rezo, mas eu enrolo ele na minha mão e eu durmo com ele. Né? E ela se perdia E então, assim, eu acho que a gente confiando, a gente entregando para Deus, tudo vai acontecendo de forma leve, de forma fluida. Só que às vezes a gente não pensa assim, a gente quer fazer, porque eu vou pôr ela no apartamento, tá? Porque ela vai ser assim. Mas Deus tem outros planos, muito melhores, e a gente pode ficar tranquila que Ele vai guiando a gente, né? Então, foi umas coisas que me veio essa semana, né? Eu pensando e lembrando dos meus momentos, dos momentos que eu mais entreguei para Deus, que eu mais, não, Deus vai providenciar, Deus vai me ajudar, Deus vai dar um nosso melhor, né? Então, foi isso que me veio, né? Queria falar mais, mas cheio. O quê? Eu tive mais, né? Quando ela foi morar agora, que ela resolveu. Tem mais uns 2, 3 minutinhos, né? Pode usar à vontade. Uhum. Ela estava morando lá, mas assim, ela não se cabe, ela queria algo mais. E ela me disse, mãe, tem uma viagem, uma bolsa de estudos para morar fora do país. Eu disse, olha, Laura, se você achar que é interessante, né, vai na inscrição. Mas assim, né, e coloquei na mão de Deus. E aí um dia eu fui na missa de Santa Terezinha, em outubro, e eu pensei, eu vou, porque sempre tinha floricultura vendendo rosas, e tinha troca de rosas. Eu cheguei lá, eu não tinha rosa. Eu disse, eu vou sem a rosa, né? Fiz a oração, fiz a missa. Quando estava saindo, uma pessoa veio e me entregou uma rosa. Na verdade, não era nem uma rosa, porque ela tinha uma outra flor que ela tinha colhido no jardim dela. E ela me entregou. E eu vim para casa e disse assim, vim emocionada e disse para Laura, olha, Laura, se você for para você ir para essa cidade, você vai e você vai levar junto essa rosa abençoada de Santa Terezinha. E quando ela veio, né, com a notícia, eu disse, a Rosa vai junto com você, Laura. E a Rosa tá lá com ela. Então, né, eu acho que a gente confiando e acreditando, vem os sinais e a gente vai ficando mais forte, vai ficando mais tranquila e tudo vai fluindo, né? Que riqueza. Quanta riqueza, Então, quanta riqueza que você trouxe aqui para nós hoje. Eu vou deixar aberto, porque quero escutar também das pessoas, mas eu sinto recebendo muito. Você recebeu um bombom e desse bombom você fez para nós aqui, você trouxe hoje para nós
uma cesta inteira de Páscoa para adoçar a nossa manhã. Vou deixar aqui para vocês compartilharem. Quem gostaria de comentar algo sobre? Eu queria falar para Renata que esse silêncio é o impacto da tua gentileza em trazer esses exemplos e compartilhar com a gente, como a Márcia falou, né? Alegrar amanhã. Parabéns, que é muito motivador escutar a tua humildade e compartilhar tudo isso. Obrigado. É isso. Quem mais gostaria como é que é? De atravessar o silêncio do impacto da mensagem gerada e falar algo? Eu Amém. vou, eu vou Estava com falar, saudades, mãe, da tua participação. dizer que eu acho assim a fé que a Renata tem e que transborda nela isso é um exemplo. É, aonde ela está, no trabalho, na comunidade, na família. Então, eu acho assim que tudo começa pela fé. E essa fé, ela não é à toa, ela é semeada pelos pais quando criança, e aquilo vai frutificando e vai aumentando, e você vai alimentando. Então, Renata, você é um exemplo para todos nós, viu? Eu agradeço imensamente por Deus ter me apresentado você de várias formas, tá? Muito obrigada. Vamos ver aqui. A Julie falando que você é uma pessoa iluminada, Rê, e a Carol tá dizendo que não consegue abrir o áudio, mas que ela vai viver em breve essa situação que você acabou de viver. Acalmou minha ansiedade para o futuro que se aproxima. Eu acho que a Renata trouxe muita confiança e fé, como a mãe falou agora, né, para as situações. Me chamou muita atenção quando ela fala assim: nós temos planos, mas Deus tem outros planos. Então, em todos os momentos, desde o momento da retirada ali do deslocamento de Jill, depois daquele momento que ela comentou da ida da Laura para outra cidade, que não tinha apartamento, agora o outro passo que é a ida para outro país, sempre a fé esteve lá, né? E ela foi percebendo e observando e recebendo os sinais e fazendo desses sinais um degrau, uma rocha, uma fortaleza, para que ela pudesse encorajar a filha, né? Porque às vezes o nosso medo limita, muitas vezes o nosso medo, enquanto pai, enquanto mãe, limita o caminho dos nossos filhos. Então ela conseguiu, através da fé dela, vencer eh, esses pensamentos, essas inseguranças, que certamente ela, como mãe, e o Nilson, como pai, com certeza passaram por isso, e através da fé e da confiança e da consciência de cada sinal, seja recebendo o bombom que ela recebeu essa semana, seja recebendo a flor lá na missa de Santa Teresinha, ela via ali a presença de Deus o tempo todo com ela. E às vezes eu acho que a gente não faz isso, sabe? A gente não recebe, não percebe. A gente anda pela vida, pede, 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 e não se dá conta nas pequenas atitudes, numa mensagem, num bombom, que Deus está ali. Se a gente pede a presença dele, ele está ali, né? Quem mais gostaria de compartilhar? Ainda temos uns minutinhos antes da Renata fazer o fechamento. Carol. Márcia, então, pensando em todo. Porque hoje eu sinto que eu não vivo uma dificuldade tão grande comigo, né? Mas parando para pensar assim, no dia que eu fui ver meu primo, eu fiquei muito mal. No Amando passado, eu fiquei muito mal. E hoje a única palavra, depois que a Renata falou, foi você crê. E eu fiquei pensando assim, hoje, claro que eu pedi muita intenção na semana passada, e eu tenho certeza que eu fui ouvida, eu tenho muita fé nisso, porque hoje a única dificuldade e turbulência que eu passo na minha vida é saber que o meu primo está naquela situação. Mas depois que a Renata falou, eu fiquei pensando assim, eu creio. Eu creio e entrego nas mãos de Deus. Não digo para vocês que eu creio que tudo vai dar certo, que ele vai ficar bem, mas eu creio que seja feita a vontade de Deus. E hoje o meu coração tá bem leve. Depois que a Renata falou, eu fiquei pensando assim, poxa, Carol, não duvide de Deus, sabe? Tipo, a gente fala assim, não, eu tenho fé, mas na dificuldade a gente balança. E depois que a Renata falou, eu fiquei pensando, não, eu creio, entrego e confio e seja feita a vontade de Deus. E cada vez mais o Amando vem fortalecendo o coração da gente. E
sou muito grata por esse espaço, eu sou muito grata por cada palavra, porque eu sei que cada pessoa que está ali falando, ela fortalece mais ainda o coração da gente. Muito obrigada, Renata. Foi maravilhoso o que você falou hoje. Amém. Obrigada, Carol. O Jean traz um versículo aqui de Mateus, vou ler e daí depois já chamo a Renata para finalizar. Mateus 6:25. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que essas aves? Então, fica aqui uma reflexão para a gente compreender, né? Que sim, fazemos a nossa parte humana, mas como a Renata falou ali, o poder do extraordinário. A nossa parte é uma parte pequena e limitada. Existe o sobrenatural, existe o milagre. Basta que você creia. Rê, você tem algum encerramento? Você quer fazer alguma oração? Qual é a programação? Do livro da consciência, que eu adoro ele, não faço quase, mas quase todos os dias, né? E hoje, dia 8 de abril, é nem aceito o papel de vítima. Muitas vezes reclamamos demais e agradecemos pouco. Em vez de vitimizar, mude sua atitude. Olhe o que acontece na sua vida como um aprendizado. Seja positivo e agradeça por tudo. Ao parar de se colocar no papel de vítima, você passa a olhar os problemas como oportunidades de aprendizado. Quando agradecer até o que lhe acontece de ruim, seu coração se abre às pequenas bênçãos e as grandes maravilhas começam a acontecer. Os milagres da vida já acontecem a todo tempo, mas muitas vezes as dificuldades nos deixam cegos e insensíveis a eles. Será que você já sentiu a proteção, a ajuda e o amor de todos os seres que fazem parte da sua vida? Te amar, É a mensagem de hoje. te amava. Bom, É o jeito simples Ah. de conversar. Tocava o coração de quem o escutava. só um E seu minuto. nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno Inspirados do pelo amor e pela fé, nós iniciamos a nossa semana. Hoje é dia 8 de abril, temos uma semana iluminada pela frente. E a pergunta que fica para nós é: você crê ou você duvida? Deus tem outros planos. Os nossos são lindos, mas os planos dele são maiores do que os nossos. Vamos confiar. naquelas praias. Obrigada, Renata, pela manhã abençoada. Obrigada pela presença de cada um aqui que contribui para que ele seja vivo entre nós. Em nossa presença, ele não estaria aqui. Sem a presença dele, nós não estaríamos aqui. O povo a escutar histórias tão bonitas, seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Simples, amoroso, generoso, genuíno. Nós possamos levar esse exemplo ao longo da nossa semana e a gente faz o exemplo que ele nos deixou. Um beijo para todos, um beijo para todas. Até a semana que vem no próximo Mamãe. Convidem seus colegas, seus amigos, pessoas que merecem estar aqui, pessoas que vão transformar esse ambiente em um local ainda mais elevado, cheio de energia. Beijo. Cris, obrigada pela presença. Que bom que você esteve aqui hoje. Amamos, amamos. Nisso tá aqui. Beijo. E seu nome era Jesus de Nazaré.